Olha, tem vezes que os deuses do futebol estão malucos e fazem roteiros que, se fosse filme, se fosse série, se fosse documentário, se fosse livro, a gente ia olhar e falar: calma aí, cara, muito irreal. Mas aconteceu. Senhoras e senhores, estou gravando isso aqui na quinta-feira, um dia após um tão sonhado dia onde todos os 18 jogos envolvendo 36 times na última fase de liga da UEFA Champions League aconteceu. E cara, muita emoção. Vou comentar um pouquinho aqui dos jogos, passar também pela tabela e falar sobre as expectativas de tudo, tá? Mata-mata tá vindo aí, playoffs e as oitavas também futuramente. Antes de eu fazer toda essa análise e também passar aqui o que eu acho, você vai deixar seu like, você vai se inscrever no canal e você vai deixar seu comentário sobre o que você achou dos jogos. Foi? Então bora pro vídeo. Eu vou começar falando de PSG e Newcastle, só queria falar também que eu estou usando um celular para me auxiliar aqui, porque são muitas informações, tabela, enfim, e aí ele vai me ajudar no outro celular aqui. Bom, quero começar de PSG e Newcastle. Foi o jogo que eu assisti ao vivo, porque, enfim, acho que as duas equipes ali um confronto direto, que momentaneamente foi G8, e que acabaram morrendo abraçadas no G24, né? Enfim, fiz igual eu fiz na Copa do Mundo de Clubes lá no meu Instagram. Se você não me segue, inclusive, lá, vai lá, me segue, o mesmo arroba. Vai estar o arroba na descrição, aparecendo aqui na tela, inclusive agora, neste exato momento. Que eu fiz a análise do primeiro e do segundo tempo. Que, inclusive, bateu uma nostalgia das análises. E bateu uma nostalgia do Paris Saint-Germain. Que eu acho que há muito tempo a gente não via um Paris Saint-Germain que era dominante, que é muito difícil você continuar sendo assim depois de não ter férias, basicamente, e disputar praticamente todos os jogos que você tinha para disputar. Acho que disputou todos que poderia disputar, inclusive na última temporada. Só não ganhando a Copa do Mundo de Clubes, que chegou na final. E há tempo também a gente não viu um PSG tão 100% nas escalações, né? Tem a volta do Safanov, que acho que desde a final do Mundial ou algo próximo não jogava por conta de uma fratura no dedo, e que substitui o questionado Chevalier. Só para falar aqui que tá chovendo aqui no exato momento onde eu moro, então se você ouvir trovão, chuva ou qualquer barulho, você dá um desconto, beleza? Temos a volta do Safanov, temos a volta do Hakimi, que acho que desde o final do ano passado não jogava até pela Copa Africana de Nações. Quem mais está voltando? Acho que o único cara que faltou para ser o 11 titular, digamos assim, seria o Fabian Ruiz, que está lesionado, e entrou o Zaire Emery, que muito tempo ficou jogando para usar na lateral direita quando o Hakimi não esteve, e agora como meio campista, que é a posição que ele realmente joga. O Paris Saint-Germain foi avassalador, assim, principalmente no primeiro tempo. Menos de um minuto de jogo, já teve uma jogada de um possível pênalti, acho que aos 3 minutos, 2, foi marcado. Osman Dembélé vai pra bola, ele que perdeu na final do Mundial contra o Flamengo e perdeu também, só que ele não isolou, né? O Nick Pope fez a defesa goleiro do Newcastle. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, tem aquela arte que aparece antes da cobrança de pênalti dos jogadores, 5 últimas cobranças de pênalti, os 2 que o Dembélé errou foi no lado que ele não bateu, e os 3 que ele acertou foi o lado foi o lado que ele bateu contra o Newcastle. Ou seja, acho que ele foi no canto de segurança e o Nick Pope provavelmente estudou e conseguiu pegar a cobrança de pênalti. Fato é que pouco tempo depois, aos 8 minutos, Vitinha estava abrindo o placar. Eu senti no jogo, e até acho que a Clara Boquete, repórter da TNT, comenta isso na transmissão, acho que foi ela, que o Vitinha estava muito livre. Eu acho que ele estava tendo muita liberdade e aos 8 minutos ele consegue marcar um gol numa jogadaça, cara. Importante frisar que foi uma jogadaça do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain estava tendo muitas transições, muito incisivo, muito intenso, muito volume e com pé de pressão absurdo que não deixava o Newcastle respirar nem por um segundo com a posse de bola quando tinha a posse de bola, que era avassalador. Inclusive, chegou um momento na transmissão que apareceu a estatística de que o Paris Saint-Germain estava com 80% de posse de bola e termina o primeiro tempo com 68%. Claro, é normal o time que gosta de bola e que geralmente é da posse de bola e que geralmente é dominante nas partidas ter mais posse de bola. Mas chegou a ser avassalador, sim. O primeiro tempo não existiu o Newcastle. E aí, a partir, acho que nos 40, o Newcastle começou a melhorar a defesa. Acho que o nível de intensidade do Paris Saint-Germain também caiu um pouquinho, né? É difícil manter todo o tempo essa intensidade. E aí, nos acréscimos, o Willock
meio-campista do Newcastle marca de cabeça. O Newcastle que tentou muitas bolas aéreas, muitas jogadas pelo alto, então falta, escanteio, toda a oportunidade de bola parada que tinha jogava para dentro da área, que acabou dando certo e que algumas vezes até passou perto e que talvez fosse uma das poucas alternativas. Importante também falar que seria injusto aqui passar sem falar que o Newcastle não estava com os seus titulares, né? Muitos titulares. O Newcastle estava muito desfalcado e começou com alguns jogadores, inclusive, no banco. São titulares, entre eles Barnes, que geralmente é titular, Anthony Gordon, que geralmente é titular, esses dois estavam na reserva. Inclusive, Bruno Guimarães estava na reserva e não entrou. E aí até fizeram perguntas pro Ed Howe, que é o treinador do Newcastle, do porquê que ele não entrou, se ele tá em condições de jogar, e ele respondeu que em condições de jogar ele até tá. Porém, o Newcastle tem uma agenda complicada. Deixa eu até olhar aqui quais são os próximos jogos do Newcastle. Seguinte, tem Liverpool fora de casa, depois Manchester City fora de casa, Brentford dentro de casa, o Tottenham fora e o Aston Villa dentro. Esse último contra o Aston Villa é pela FA Cup e esse segundo que eu falei contra o Manchester City fora de casa é pela Carabao Cup, sendo que é o jogo de volta da semifinal que o Newcastle já perdeu por 3-2. Ou seja, pelo que vemos, principalmente os próximos dois jogos, Liverpool fora de casa pela Premier League e Manchester City fora de casa pela Carabao Cup, precisando de resultado, realmente é muito difícil. O Newcastle está precisando fazer esse manejo de elenco, ter todo um planejamento e fica complicado, assim, dos três que são titulares no meio campo, que geralmente são Tonali, Joelinton e Bruno Guimarães. O Joelinton tá lesionado, o Tonali foi o único que jogou, o Bruno Guimarães preservado. E aí jogou o Ramsey, o Willock, enfim. Foi um time um pouco mexido do Newcastle e devemos falar disso, né? Não seria justo passar sem falar disso. Mas no segundo tempo foi o Newcastle que melhorou muito e deixou o jogo mais equilibrado, em certos momentos tendo oportunidade. E aí no segundo tempo as duas equipes tiveram muitas chances perdidas, assim. Não dá pra perder a chance. O Barnes perdeu uma chance aos 87, inacreditável. Pegou na orelha da bola com a canela, com o canto aberto, o Safonov completamente vendido. Muito provavelmente seria gol, enfim, perderam muitas chances de gol. Enfim, perderam muitas chances de gol e poderiam ter se saído melhor. Esse empate que no primeiro tempo deixou os dois no G8, mas que acabou deixando os dois para os playoffs, tá? O Paris Saint-Germain ficou em 11º e o Newcastle em 12º, os mesmos 14 pontos, mas que nos critérios de desempate o Paris Saint-Germain acaba ficando na frente do que o Newcastle. O primeiro critério de desempate é saldo de gols, o segundo é gols marcados, o terceiro acho que é vitórias e o quarto é vitória fora de casa. Eu acho que é isso. Posso estar muito errado, mas se eu não me engano é isso mesmo. Enfim, PSG foi muito avassalador durante o primeiro tempo. O Newcastle melhorou no segundo tempo. E aí eu acho que no segundo tempo faltou aproveitar oportunidades para as duas equipes. E aí foi uma coisa que a gente não viu do PSG há muito tempo. Muito por conta de não ter tido férias, de perder jogadores, de não conseguir basicamente manter os 11 titulares. E cara, se futebol fosse justo, talvez o Paris Saint-Germain teria saído com a vitória. Assim como teria saído com a vitória na última rodada, onde perdeu para o Sporting por 2-1, onde criou mais chances, mas o Sport acabou saindo com a vitória. E aí o Luiz Henrique até fala um pouco isso, que se fosse justo merecia ter ganho, mas você perde muitas oportunidades também, talvez não seja justo de você ganhar. E o Newcastle melhorou muito no segundo tempo e soube sofrer, mas as maiorias das chances do Newcastle também foi falta, escanteio que você tem joga na área e porque o time é bom de bolas aéreas. Acho que foi mais ou menos isso do PSG e do Newcastle. Eu tinha muita coisa para falar, na verdade eu tinha muita coisa para falar desse jogo, mas vamos fazer um resumo para que eu possa falar. Acho que eu quanto mais. Vamos falar de Barcelona e Copenhague. Eu falei do Barcelona no último vídeo, né? A vitória do Real Oviedo, que seria bom vencer o Copenhague por um bom saldo de gols e conseguiu a vitória. Um 4-1 é ótimo. 3 gols de diferença, 3 pontos. Entrou pro G8 numa boa posição. Com a volta de um time mais titular, hoje teve só uma mudança no meio campo, né? O Frank de Jong estava suspenso, o Pedri tá lesionado, e aí o Dani Olmo entra como segundo volante, fazendo uma dupla com o Eric Garcia para que o Fermin seja esse meia mais avançado. O que eu senti do Barcelona foi mais ou menos o que eu falei do Real Oviedo. É um time que tem até posse e volume, mas é como se tivesse
cego, assim, perdido, não sabe pra onde ir, não sabe o rumo, é no meio de uma estrada que eles não fazem ideia de onde é e não sabem pra que rua que tem que ir, porque foi uma criação assim que não teve tanto sentido. E aí que eu falei da falta do Pedro no último vídeo, da vitória do Barcelona sobre o Real Oviedo, num vídeo de giro europeu que eu fiz, inclusive se você não viu, é o último vídeo aqui do canal, tá facinho de assistir. E aí eu acho que é mais ou menos isso. Falta um pouco pro Barcelona esse guia. E o Copenhague abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo. É realmente um baque, assim. Logo no início, o Barcelona tomando 1 a 0, o Copenhague segurou até onde pôde, inclusive todo o primeiro tempo, né? Segurou, mas aí o Barcelona, a partir dos gols, foi melhorando. Eu acho que eu senti o Dani Olmo muito distorcido da realidade. Acho que é talvez exagerado essa fala, mas na questão de, às vezes eu sentia que ele não estava posicionado no lugar certo. Eu acho que ele precisava participar mais das jogadas, ajudar mais o Barcelona, principalmente que não tem Frenkie de Jong, não tem Pedri, e principalmente Pedri, que fica perdido na criação. Eu acho que faltou isso para o Barcelona de entender mais. Não foi uma bela partida do Barcelona em desempenho, mas mais uma vez conseguiu o resultado. Foi a mesma coisa que eu falei no último vídeo, né? Mas conseguiu o resultado. 3 pontos, 3 gols de diferença, aumentou bem o seu saldo e tá no G8. O resultado conseguiu, né? Não foi a melhor partida do Lewandowski, do Yamal, do Rafinha, ou de quem entrou ali no ataque, mas foi uma partida correta. Assim, é como eu basicamente falando individualmente, mas falei do Manchester City no último vídeo, que não foi uma partida de encher os olhos, mas foi uma partida correta. E eu acho que o Barcelona fez isso. Manteve-se correto dentro do jogo, por mais da dificuldade da criação. E mais uma vez tomando gol, é gol de Copenhague, 2 gols de Lava Praga, 3 gols de Clube Bruges, que atrapalhou muito o Barcelona nessa fase de liga, mas em geral conseguiu o feijão com arroz, a média 8, 7, 6, né, que eu falei, mais ou menos aí, que eu fico falando, né, que faz a média, porque não é o melhor desempenho, tem dificuldades, mas faz uma partida correta, tem esforço, né, dá a vida dentro de campo, joga com a raça e consegue um belo resultado. O Barcelona aqui, que terminou em quinto colocado, 16 pontos, mesma quantidade de pontos do que do que outros 3 times, ou seja, 4 times com 16 pontos, e o Barcelona conseguiu essa vitória por 4-1. Então, resumindo mais uma vez, sem Frenkie de Jong, mas principalmente sem Pedri, que vai ficar basicamente um mês fora, o Barcelona fica meio perdido para onde ir, e eu acho que faltou um pouco do Dani Olmo. Isso na criação, mas isso assim, quando o time não tem criação, faz 4 gols. Vai saber, né? Vai entender. Vamos agora passar para a última análise mais aprofundada e depois eu vou falar de uma forma mais geral. Eu sei que não é a mais aprofundada possível. E aí eu vou falar do Milagre da Luz, do Estádio da Luz, do cara do time do Special One. Não sei como é que você chama esse filme, esse milagre, mas o Benfica venceu o Real Madrid por 4-2. E no último vídeo eu falei da importância do Real Madrid de ganhar e se manter no G8. O Real Madrid que começa como o terceiro colocado e se tivesse um empate, dependendo dos outros resultados, poderia se manter no G8. E se tivesse uma vitória, já era garantido o G8. Ou seja, só dependia de si mesmo. E um Real Madrid que a gente sentiu que, passou o trator no Mônaco, venceu o Levante, sofreu muito pouco e conseguiu vencer do Villarreal, que apesar de que foi mal na Champions, foi bem na La Liga. A gente tinha uma expectativa muito grande de vitória do Benfica. Inclusive, eu falei no último jogo, no último vídeo, não acho que o Benfica vai vencer. E mesmo que vença, é difícil que classifique. E isso era verdade, mas venceu e classificou. Então, eu não acreditava, e acho que muitos de vocês também não acreditavam que era possível, mas foi, porque o Benfica vive uma situação de muita dificuldade, instabilidade e incerteza do clube nesse momento, Cup Bola, enfim. E aí consegue essa vitória muito boa, assim, é o Special One, é o José Mourinho, e funcionou. Acho que era a vitória que faltava para dar esperança pro clube e para os torcedores entenderem que era o momento de apoiar e acreditar, porque o Benfica se mantém vivo.
Mas falando sobre o jogo, em nenhum momento eu acho que o Real Madrid conseguiu ser superior ao Benfica, tá? Eu acho que em todos os momentos o Benfica foi superior dentro do que propõe a fazer no jogo. É claro que tem muita gente que não gosta da proposta dos clubes quando entra no jogo. Mas, irmão, se ele se propõe a fazer isso e consegue se sair bem dentro daquilo que propõe, ele foi melhor no jogo. E eu acho que foi, tá? É um reencontro de Álvaro Arbelola com o José Mourinho. O Arbelola, que acho que era lateral direito do Real Madrid, de José Mourinho, em 2012, quando eles ganham a Liga. É mais ou menos isso. Então, o José Mourinho é o mister do Arbelola. O Arbelola, que acabou de assumir o Real Madrid, foi a quinta partida dele no Real Madrid, que vinha de uma sequência até boa. Esses últimos 3 jogos, que foram justamente o que eu acabei de falar. Mas agora causa incerteza. Incerteza de um time que, se enfrentar uma equipe fora de casa, uma equipe que precise do resultado, um treinador muito fora da curva, que no caso é o José Mourinho, não tem certeza se vai passar, não tem certeza se consegue resultado de um time que até que vinha bem, que tinha acabado de passar o trator no Mônaco. Tudo bem que uma temporada do Mônaco é muito irregular. Faz 2 jogos ótimos, 2 jogos terríveis, 3 jogos bons, 5 péssimos, e assim vai. Mas era um time que ia criando esperança e não conseguiu ser melhor. E além de que 2 expulsos, né? Asensio, o zagueiro, e o Rodrigo, que entrou no meio do jogo, foram expulsos. 2 expulsões. Eu acho que isso se trata de fisicalidade, né? Porque, na minha visão, os jogadores do Benfica estavam mais preparados fisicamente do que os jogadores do Real Madrid. E aí não sei se é por sequência de jogos, se por lesões, ou se por conta de tanto choveu em Lisboa, não parava de chover, que o gramado ficou molhado e os jogadores do Benfica podem estar mais acostumados que os jogadores do Real Madrid por jogarem nesse estádio frequentemente, o Real Madrid perdia muitos duelos, né? E aí acabou tendo 2 expulsos. Porque além desses 2 expulsos, o Huijsen foi amarelado, o Carreiras foi amarelado e o Tchouaméni também foi amarelado. Ou seja, 5 cartões, 2 vermelhos e 3 amarelos. Que era um time do Real Madrid que não conseguia parar na fiscalidade, ia ter que parar na falta. E foi uma masterclass de The Special One, José Mourinho, que vence por 4-2, vence bem. E, cara, assim, o Benfica tava vencendo o Real Madrid por 3-2 até os 97 minutos. Só que, pelas contas, o Benfica precisava de fazer mais um gol para conseguir a última vaga pelo saldo de gols. E aí, aos 98 minutos do segundo tempo, já bem nos acréscimos, o último lance do jogo, numa cobrança de falta, bola na área e o goleiro Trubin cabeceia para o fundo da rede e o Benfica faz o 4-2 que era necessário para a classificação. Simplesmente uma loucura. Loucura, assim, não tem outra palavra. Milagre, loucura, futebol, não tem palavras para definir o que foi essa partida entre Benfica e Real Madrid. 4-2, o Benfica classificado, o Real Madrid também. No início do jogo, o Benfica estava sendo eliminado e o Real Madrid estava classificado. No top 3, né? E agora o Real Madrid é mandado para a 9ª colocação e o Benfica ganha a última vaga disponível, o 24º colocado. E os dois podem acabar se enfrentando depois no meio do torneio, dependendo do sorteio. Evidentemente, sorteio esse que acontece na sexta-feira. Vamos dar uma passada nos outros resultados. Olympiacos venceu o Ajax por 2-1. Má temporada do Ajax, principalmente na Champions, e o Olympiacos até me surpreendendo com alguns resultados, tá? Arsenal venceu o Kairat por 3-2. Era um Arsenal mexido, tá? Óbvio que não era o Arsenal titular, porque tem jogos mais importantes, já classificado, nem precisava. E mais uma boa partida de Gabriel Martinelli. Mônaco e Juventus empataram 0-0. Como eu falei, o Mônaco tá bem regular nessa temporada. O Sporting venceu o Atlético Bilbao por 3-2. Já já eu falo da tabela, tá? O Sporting venceu o Atlético Bilbao por 3-2 com o gol no final de Alisson Santos, o brasileiro. Atlético Clube, uma decepção assim na Champions, o Atlético de Bilbao. Definitivamente deveria ter resultados melhores. Inclusive, quando vai meio mexido contra a Atalanta, ganha no último jogo. Então, assim, irregular. E o Sporting, que já tinha vencido no último jogo contra o Paris Saint-Germain, onde foi uma vitória heróica, vence de novo e consegue ficar no top 8, tá? O Sporting ficou em 7º colocado com 16 pontos. Nos critérios de desempate, vence o Manchester City e passa diretamente para as oitavas de final. Uma baita campanha do Sporting nesse início. Bodo Glimt vence fora de casa o Atlético de Madrid por 2-1. Olha o Bodo Glimt aí de novo.
venceu o Manchester City na última rodada, vence o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que vem numa fase muito ruim, principalmente quando se fala ofensivamente. E o gol foi do Sorloth, porque o Julian Álvares tá nessa seca. E o Bodo Glimt consegue mais uma vitória absurda, que classifica a equipe para os playoffs e vai mostrando a valência do Bodo Glimt a enfrentar equipes dentro ou fora de casa. Qual que é a próxima? Leverkusen venceu o Villarreal por 3-0. O Leverkusen que já estava numa situação favorável e era favorito para enfrentar o Villarreal, porque o Villarreal tá muito bem na liga, como eu falei no último vídeo, disputando lá em cima, mas na Champions foi uma decepção assim, a pior para mim, só ficou com 1 ponto total, não era para ser, mas coisas do futebol, assim, não dá para explicar bem o Leverkusen, bem o Villarreal. A Inter de Milão venceu fora de casa o Dortmund por 2-0. A Inter de Milão que conseguiu um bom resultado, ficou próximo ali até do top 8. O Dortmund que é aquilo, né? Bundesliga tá muito bem, se não me engano é vice-colocado, mas posso conferir essa informação para vocês. Não quero falar besteira. Sim, é vice-colocado, 8 pontos atrás do Bayern de Munique. O Bayern de Munique nessa temporada não dá para competir, mas até que tá bem na Bundesliga, mas na Champions perde pro Tottenham e aí perde pra Inter. É mais ou menos o Villarreal, só que não é uma decepção tão grande, tá? O Clube Brugge faz história ao vencer o Marseille dentro de casa por 3-0, e aí o Marseille passa vergonha. Na última partida tinha sido bem valente e até um placar mentiroso que toma pro Liverpool dentro de casa por 3-0, e agora toma 3-0 do Clube Brugge dentro de casa, ou fora de casa, é eliminado. Assim, senhor Roberto De Zerbi tem muita coisa a explicar. O Tottenham vence o Frankfurt fora por 2-0. O Frankfurt que também foi muito mal na Champions e é inaceitável isso pro clube. E o Tottenham que tem uma vitória obrigatória, né? Só dependia dele mesmo, ou seja, só vencer para se manter entre os 8. Fez isso, mas assim, obrigatório com o Frankfurt frágil. O Liverpool goleou, passou o carro em cima do Karabakh 6-0. O Karabakh que também não é muita coisa, mas fez história, teve bons jogos, teve vitórias importantíssimas que fizeram com que o clube estivesse nos playoffs. Manchester City venceu o Galatasaray por 2-0 dentro de casa, consegue entrar no top 8. Uma partida até que tranquila, digamos assim. Aí a gente vai pro Diego Armando Maradona, onde o Chelsea vence o Napoli por 3-2, numa revirada. E olha só, o Liam Rosenior, técnico do Chelsea, entendeu que o João Pedro, que é centroavante, vai se sair bem de centroavante. Será que era tão difícil entender? Brincadeiras à parte. Mas 2 gols do João Pedro que assim, parece que engrandece, né? Em competições que são em jogos grandes ou até em mata-mata, assim como foi na Copa do Mundo de Clubes, que apesar de só chegar acho que nas quartas semifinais, destruiu, absurdo. E o Napoli muito desfalcado, é verdade, mas mesmo com os desfalques, não justifica um Napoli ser eliminado, não passar nem pelos playoffs e passar uma vergonha completamente desastrosa nessa Champions League. O Chelsea que com essa vitória consegue se manter no top 8. Pafos goleou o Slavia Praga por 4-1. O Slavia Praga que já estava eliminado, o Pafos que lutava, o Pafos de David Luiz, tá? Que ainda lutava para conseguir a vaga nos playoffs. Então Pafos fez o dever de casa, jogou dentro de casa, então fez o que deveria fazer. O Bayern de Munique vence fora de casa o PSV por 2-1. PSV que lutava, mas era muito difícil você depender do último jogo contra o Bayern de Munique, que é muito forte ofensivamente, apesar de que não estava com Harry Kane nos 11 titular, mas acaba entrando e aí obviamente ele vai marcar. Também temos o Musiala que marcou. E o Bayern de Munique vence bem para manter o segundo colocado. Para terminar, o União Sogileoase venceu a Atalanta por 1-0. Era para a Atalanta vencer, em teoria, porque o União Sogileoase, se eu não me engano, todos os jogos que jogou em casa da Champions, todos ele tinha perdido. Não tinha esperança aí. E a Atalanta que, acho que até dependendo do saldo de gols, poderia entrar no top 8, mas não faz seu dever de casa. Então passamos por todos os jogos comentando aqui rapidamente e vamos para as classificações. Beleza? Top 8. Arsenal em primeiro, 24 pontos. Segundo, o Bayern com 21. Terceiro, Liverpool com 18.
Quarto, Tottenham com 17. E aqui entra na turma dos 16 pontos. Quinto, Barcelona. Sexto, Chelsea. Sétimo, Sporting. E 8, Manchester City. Portanto, top 8, Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City. Vamos para aqui as primeiras equipes classificadas para os playoffs. Nono, Real Madrid com 15. Décimo, Inter de Milão também com 15 pontos. Nos critérios de desempate, o Real Madrid fica à frente. 11º, PSG, 14 pontos. 12º, Newcastle com 14 pontos. PSG à frente dos critérios de desempate. 13º, Juventus com 3 pontos. Atlético de Madrid em 14º também com 13 pontos. Atalanta em 15º também com 13 pontos. E aí nós temos já a segunda parte dos clubes dos playoffs. Leverkusen em 16º com 12 pontos, 17º Borussia Dortmund com 11, 18º Olympiacos com 11, 19º Clube Bruges com 10, 20º Galatasaray com 10, 21º Mônaco com 10, 22º Karabakh também com 10, 23º Bodo Glimt com 9, 24º Benfica com 9. E aqui nós temos as equipes eliminadas, 25º Marseille também com 9, claro que estou falando na ordem, então se a equipe está atrás, é nos critérios de empate, tá? Pafos em 26º com 9, 27º União Sogelase com 9, 28º PSV com 8, 29º Atlético Bilbao com 8, 30º, aqui um dos mais inexplicáveis, Napoli com 8, 11º Copenhagen com 8, 32º Ajax com 6, 33º Frankfurt com 4, 34º Slavia Praga com 3, 35º, o mais inexplicável de todos para mim, Vídea Real com 1, 36º Kairat com 1. É isso, gente. Sexta-feira, na próxima sexta-feira, né? Sexta-feira, enfim. Nós vamos ter o sorteio do mata-mata, tá? Então, playoffs definidos, e quem passar dos playoffs pega quem nas oitavas de final e pode pegar quem nas quartas de final. Enfim, vou ver. É difícil, mas vou ver se eu vou conseguir fazer um vídeo específico sobre a minha expectativa sobre o que pode acontecer nessas eliminatórias a partir do momento que a gente tiver o sorteio. Não sei se eu consigo, mas pelo menos entreguei esse vídeo aqui pra vocês. Então, se você gostou, peço por favor que você deixe o like desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui sobre qual time você acha que vai ser campeão dessa Champions. E é isso, tá? Me segue no Instagram, por favorzinho. Eu fiz um vídeo ontem sobre o Paquetá no Flamengo, que foi anunciado oficialmente. Acho que ficou bem legal. E tô tentando também ver se eu consigo gravar uns outros vídeos. Tô tentando gravar o máximo possível. Então, pra você me compensar, digamos assim, você me segue aí, por favor. É isso, viu? Tamo junto. Um beijo e nunca se esqueçam, tá? No futebol, tudo é possível.